Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma transmissão do canal do Conde. Tenho a felicidade, a honra de ter aqui hoje comigo o grande pianista Itamar Acier. Vocês vão conhecer o talento, quem não conhece, e também aí a grande, enfim, a verve, a inteligência e a preocupação real com o país, com a cultura, com a democracia. Itamar, querido, felicidade ter você aqui, tudo bem? Gustavo, felicidade toda minha, uma honra estar batendo esse papo com você aqui. Sabe, eu te acompanho praticamente desde que você apareceu aí no Facebook. Poxa, você virou uma referência aí para todo mundo que está nessa trincheira aí defendendo os nossos valores de verdade, né? Que são, né, cidadania, democracia, nossa arte também. Você que também, além de professor, também é músico, né? E um cara que é do ramo. Então, é isso. Precisamos nos unir e estamos aí. Eu fico até um pouco... Estou corado aqui, porque recebeu o elogio do Itamar Acier, vocês vão ver o que ele faz. Itamar, vamos começar, então, esse papo. Quero agradecer o pessoal que está chegando aqui para a transmissão, nesse sábado especial, dia 14 de março de 2020. Estamos ao vivo aqui, 17 horas, 2 minutos. Queria que você começasse falando para a gente do que você está sentindo do país. Daqui a pouco a gente vai para a pauta musical, artística. Primeiramente, dessa situação, a gente foi jogado numa nova realidade política, muito sofrimento ainda. A gente sofreu, inclusive, juntos, tudo que aconteceu no país, muito trauma, muita ferida que ainda não foi nem cicatrizada. Como é que você vê o Brasil hoje? Como é que você olha para o futuro, para o presente que você está sentindo aí? Você que está no Rio de Janeiro. Com muita preocupação, Conde, muita preocupação mesmo. Confesso que, assim, que me preocupa muito, porque eu gostaria de ser, assim, o mais otimista possível, né? Eu acho que uma mudança mesmo, né, profunda, assim, a gente ter um país mais justo, mais equilibrado, isso ainda vai demorar muito, né? Até porque, né, tudo que vem acontecendo nos últimos anos favorece as pessoas, né, que sofrem mais, né, que têm, né, menos rendimento, que estão aí tendo que apelar para Uber, para entregar comida, enfim. São trabalhos dignos, claro. Ninguém detesta essa coisa de tratar as pessoas, todo mundo está aí na guerra, todo mundo é trabalhador, enfim. Mas já houve um tempo são trabalhos dignos, mas que não oferecem a segurança e os direitos que outros trabalhos. Sim, há toda essa campanha da mídia em tratar, não, você não é um trabalhador, você é um empreendedor, e falta essa consciência. É muito engraçado que há pouco tempo, né, eu li uma biografia muito interessante, tem um do Zé Catimba, que é um compositor de samba, um dos maiores do Brasil, e parceiro de Martinho da Vila. Foi, inclusive, personagem, né? Ele virou um personagem de novela da Globo, né? Do Bandeira 2, né? Foi representado pelo Grande Otelo, inclusive, na época. Ele era um líder comunitário, um cara engajado na Imperatriz Leopoldinense, engajado no morro onde ele morava, lá na área. Então, o Dias Gomes ficou fascinado com ele, e ele é um super compositor, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né? Ali a novela se passou em 72, né? Eu não sei muito bem, não vou lembrar agora qual era a sinopse da novela, enfim, mas envolvia Jogo do Bicho, esse universo, né, que englobava escola de samba, Jogo do Bicho, favela, etc. E muito interessante que, em plena ditadura militar, né, você tinha os partidos comunistas distribuindo panfleto na favela, conscientizando as pessoas, olha só, você está sendo explorado. A gente fica imaginando hoje, né, como é que seria essa conscientização, né? Porque eu venho de uma família de classe média mesmo, né? E assim, meus pais passaram fome, mas a minha geração não, meus pais foram guerreiros também, né? E vieram do interior de Minas. E assim, a gente tinha orientação, né? Eu que nasci em 70, né? Vou fazer 50 esse ano. Nossa orientação era: não fale de política em maneira nenhuma, porque não, dessa quebra. Claro, né? Era um medo justo, né? Porque os caras arrepiavam mesmo. Mas é interessante ver que, dentro desse universo, você vê que o Jogo do Bicho, a escola de samba, eles tinham uma ligação com a ditadura, e, ao mesmo tempo, tinha a escola de samba também, tinha esse elo
né, com pessoas que estavam lá para conscientizar os trabalhadores. Olha só, você é trabalhador, você tem direito a uma vida melhor. E hoje, o que me preocupa é isso. Quem é que vai conscientizar esse trabalhador? Hoje eu acho que... Desculpa, pode concluir. Não, pode. Eu só ia dizer que acho que hoje o que complicou, naquela época, ainda era possível, com uma certa transparência, produzir essa politização aí, multiplicada pelas periferias e tal, é porque, a partir dos últimos governos que nós tivemos, houve uma pressão tão grande em cima dessa pauta, da pauta popular, do direito, da própria posição progressista diante do mundo e das coisas, que isso ficou difícil. E agora a gente ainda tem até essa questão das redes sociais e do universo digital para trazer mais um ingrediente, aliás, vários ingredientes de confusão. Você não tem mais referência, né? Antes você tinha digamos assim, uma possibilidade de comunicação mais organizada, né, Itamar? Acho que é um pouco isso. Né? É verdade. Então, assim, isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Assim, como é que você vai conscientizar uma classe trabalhadora que, mesmo que ela possa ter uma independência, que essa independência ela é falsa, na verdade não existe independência. Você vai ganhar pouco e vai estar sem direito nenhum. Né? Complicado. Deixa eu saudar, deixa eu cumprimentar o pessoal aqui no bate-papo, no canal do Conde. Jusilene Nunes de Oliveira, mandando corações aqui pra gente. Donina Eunice Campos. Música, precisamos de música. Afonso Marins, grande músico Itamar Sierra. O Afonso, meu amigo Afonso. Afonso é seu amigo? Grande músico, grande luthier também, aqui do Rio. Que maravilha. Dá um abraço, Afonso. Abraço para você, querido Afonso Marins. Sérgio Celso, que situação o Brasil se meteu, estamos sem referência de tudo. Guga Silva, boa tarde, Conde, todos na live, o pessoal ainda está chegando aqui. Itamar, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco de coisa boa, de música, de cultura, de arte, e à medida que a gente for avançando, a gente traz as pautas, enfim, que angustiam um pouco a nossa realidade social aqui no Brasil. Claro. Afinal de contas, fazem parte também da possibilidade de criar, né? A música nasce do sofrimento também, né? Então a gente pode fazer. Exatamente. Conta pra gente, tá? Itamar Sierra, você tocou com praticamente todos os grandes nomes da música popular brasileira. Você é um dos pianistas mais requisitados. Você fez o arranjo do filme do Cacá Diegues, da trilha sonora, O Grande Circo Místico, junto com o Edu Lobo. Fala da sua carreira para quem não te conhece, te conhecer um pouquinho mais aqui. E daqui a pouco ele vai, tá vendo que o piano tá ali. O piano tá pronto, tá um pouquinho desafinado, mas dá para o Olha só, bom, eu sou pianista, né, em primeiro lugar. Também uso os teclados, né, eletrônicos, óbvio, né, porque a gente precisa usar e gosto também. Enfim. Arranjador também. E compositor nem tanto, mas também compõe muito esporadicamente, não é assim, até queria me dedicar mais, até andei estudando composição para isso. Não sou, né, não sou aquele cara que tem gente que tem facilidade, pega o Toninho Horta, também está falando de gênio, né, mas um cara, tem umas pessoas que têm uma facilidade não é para compor, eu já não tenho. Eu começo a compor um negócio já está parecido com milhões de outras coisas. E a minha carreira é uma carreira de acompanhador, né? Eu tive a sorte de começar assim, depois de ter feito na minha adolescência, tocado um pouco em igreja, né? Eu tenho formação católica, enfim. Aí eu passei a tocar depois com bandas de rock, né? Fiz baile, bastante baile. Você fez faculdade de música, né? Eu não fiz faculdade de música. Você fez escola, você fez uma escola de música, né? Sim, eu fiz curso técnico da UFRJ, não cheguei nem a me formar, mas um curso para mim que foi muito importante aqui, que foi um dos cursos de música mais importantes, que ainda existe, né, que é um dos mais importantes, é o SIGA, que na época o SIGA era o curso do Ian Guest, que é um mentor assim dos nossos ídolos, né? Se você pensar que Wagner Tiso estudou com ele, Almir Diak estudou com ele, né? Muita gente que já estava no mercado, o grande barato domina isso, gente que já estava tocando, já tinha feito história no MPB, foi estudar com ele assim para entender, vem cá, o que eu estou fazendo? Me explica o que eu estou fazendo, teoricamente. E o Ian é um cara muito especial, porque além dele ser especial como pessoa, né, uma pessoa fascinante,
é muito interessante a trajetória dele, porque ele é húngaro, veio para o Brasil, né, naquele contexto de pós-guerra, enfim, na família, veio no pós-guerra, e ele começou a trabalhar como engenheiro de som, depois virou produtor fonográfico, mas o lance dele era dar aula de música. E aí ele vai para os Estados Unidos, né? Ele se formou aqui, se formou depois nos Estados Unidos de novo, mas o lance dele era vir para o Brasil e ensinar música popular. Então, assim, ele de um lado, como professor, né? Como o cara que, olha, eu vou montar uma escola de música popular, e ele pegou todo o ensinamento da escola de jazz, né, da escola americana, deu uma grande revisada, né? Eu vou colocar imagens do Ian West aqui para o pessoal. Opa! Meu Pode querido falando, amigo. querido. E aí ele revisou, passou a dar aulas particulares, depois montou o SIGA ali, em meados dos anos 80, 86, 87, eu ingressei em 88. E assim, é um divisor de águas. Então, e foi uma época áurea, porque uma época ele começou, ele alugou um casarão ali no centro, né, perto da Igreja da Candelária, e assim, era uma escola, acima de tudo, agregadora de conhecimento, de pessoas. E uma época rolaram alguns workshops com todo mundo que você possa imaginar. Egberto, Cássia Eller, Edu Lobo. Eu até me arrependi de não ter visto todos, né? Porque foi uma coisa impressionante. Deixa eu aproveitar que você está falando do Ian West, que é um grande mestre seu, você está deixando aqui claro para a gente, porque eu achei esse vídeo aqui no YouTube e eu quero passar para as pessoas um pouquinho. Sou eu tocando. Que lindo isso aqui, Ladeiras de Ouro Preto. É do Ian West. Conta um pouquinho desse É o seguinte, você sabe que o Ian também ele é compositor compulsivo, né? É impressionante até hoje, né? O Ian é assim, ele vê uma ideia na cabeça, ele anda sempre com... Ian é acústico. Ele odeia computador, tem celular porque precisa ter, resistiu durante muito tempo, e ele anda sempre com lápis, borracha e um caderninho de música. Então ele viaja o Brasil inteiro dando aula, até não sei nem como é que vai ficar agora, mas ele dá muita aula lá também em Minas, onde ele mora. Pinta uma ideia, ele já pega o caderno, ele viaja de ônibus, fica compondo o tempo inteiro, e já nessa época... Ele compõe na pauta, ele escreve direto. Sim, o lance dele é lápis e papel. Né? Eu já sou do computador, enfim. E ele é compulsivo, não deixa uma ideia passar, e ele já tinha essas músicas, ele sempre me mostrava. Ele sempre me mostrava essas músicas, e aí um belo dia o Almir Sediak resolveu, ele vendeu essa ideia para o Almir comprou, olha só, e queria gravar essas suas músicas para piano solo, batizando de 16 estudos para piano solo. Na verdade, sim, são músicas que ele compôs avulsas, mas que ele agrupou, chamando de estudos. E aí ele me indicou, né? Queria que o Itamar gravasse, porque eu não estou em forma com piano, enfim. Eu fiquei super honrado, né? Porque muita gente poderia ter... É o songbook do Shediac com o Ian West? Chama-se 16 estudos para piano solo. E você que toca? Eu que toco, em todas as faixas. Projeto maravilhoso, né? Pois é. Tem vários projetos, gente. É muita coisa para falar. Tamar, mostra para gente alguma coisa nesse piano aí, para a gente sentir esse som aí. O que você quiser. Pode ser uma lembrança do West, ou então alguma coisa do álbum, do seu último álbum, que é o Aos Violões. Não, o último álbum é o Afro Sambas? Afro Mais Sambas, em dupla com meu amigo Alexandre Caldi. Isso. Só para o pessoal, que daqui a pouco eu vou colocar você também num vídeo aqui. Então, tá. Sim, a gente vai falar de Clube da Esquina, de Bossa Nova. Eu quero que você fale do Ivan Lins, quero que você fale da música brasileira, mas eu tô querendo uma pessoal aqui, ó, Reinaldo Araújo, grande músico, engajado. Reinaldo, pô. Parabéns. Obrigado, Reinaldo, grande Tamara amigo. Sier, um dos melhores músicos que temos, sem contar a pessoa maravilhosa que é. Pessoal... Obrigado, valeu. Bom, deixa eu tocar um pouco aqui do Choros número 1 do Vila Lobos aqui.
que é a que abre os violões, esse aqui, que é o primeirão. Tá É bom? o primeirão. Maravilha. Tá. Daqui a pouco a gente mostra. Muito bom, palmas aqui para o Tamaracé. Eu quero só dizer o seguinte, explicar porque o som, a captação é do celular, da transmissão, não fica tão boa, né? É só para a gente sentir um pouquinho a sua, enfim, esse talento que você tem. Mas chega a distorcer o som, porque aqui eu estou sem som. Não, um pouquinho. Aquele dia que a gente testou, ficou ótimo. Hoje deu uma leve distorcida, mas aí a gente só faz trechinhos, as próximas edições. Mas o pessoal adorou aqui. E aí eu quero perguntar o seguinte, Itamar, cultura brasileira, já trazendo também um pouco para a questão da política e tudo mais. Nós tivemos agora a nomeação da Regina Duarte, a classe artística fica, digamos, muito sensível, né? As pessoas sentem, os artistas brasileiros... Nem todos, infelizmente, mas nem eu gostaria que sentissem mais, mas tudo bem. A gente tem a cultura brasileira é muito poderosa. E a gente teve um momento bom, né? Queria que você falasse um pouquinho aí desse momento recente, em que artistas puderam ser financiados, fazer projetos, e agora a gente tem, associada à crise, mais um mau gerenciamento, mais uma política de vingança, e também agora essa maldição aí, essa coisa terrível que é o serviço. Não é de se imaginar que a cultura fosse ser bem gerida num contexto desse, né? Seria ser muito otimista, né? Achar que a gente seria bem tratado, como nos últimos anos nós, que somos profissionais da cultura, viramos os vilões da história, né? Não tem hospital porque nós ficamos mamando nas tetas da Lei Rouanet. As pessoas não sabem nem o que é a tal da Lei Rouanet, não sabem nem como funciona. Eu acho que não é só não saber, é não querer saber, né? Porque ninguém pode dizer, não tem informação, está aí, né? Acho que falta de informação realmente é um contraste muito grande entre o que a gente viveu alguns anos atrás, que a gente tinha mais chances. Eu, por exemplo, não tive nenhum projeto pessoal meu financiado, mas participei, né, em vários projetos que foram, projetos muito legais. Por exemplo, só para citar um que é muito emblemático, uma caixa de 3 CDs chamada Pixinguinha Sinfônico. Eu participo, assim, um projeto também que a Petrobras, só falar de Petrobras, né, o projeto MPB Jazz, com o Wagner Tiso, né, gerido pela minha querida Gisele Goldoni Tiso, com assim, orquestra Petrobras Sinfônica, e uma época também chegou até a Heliópolis, né, em São Paulo. A Petrobras sempre investiu muito em cultura, né? Investiu muito, né? E assim, levando cultura, levando música para as pessoas a preços populares, né? Não foi, não foi de graça, mas foi assim, olha só, as pessoas podiam assim, o projeto Pixinguinha, a reedição de 2006, né? Cheguei a rodar um pouco o Brasil, fazer... E Itamar, e são projetos sérios, né? A gente sabe que passam todo um crivo técnico,
para serem aprovados, para a Petrobras financiar, tudo é auditado, tudo é muito fiscalizado. Então, e agora, permita-me já antecipar uma dúvida. Isso se despedaçou? A Petrobras agora continua? Diminuiu muito? É muito menos do que vários projetos que foram cancelados, né? O MPB Jazz era anual. Já em 2016, né, com o Gol Pitman, a gente já caiu o projeto, enfim. Mas teve, né, por exemplo, estava falando do Pixinguinha Sinfônico, né, a obra sinfônica do Pixinguinha. 3 CDs gravados, né, com orquestra sinfônica. Eu gravei 2, um com a Orquestra Sinfônica do Recife e outra com a Petrobras Sinfônica aqui no Rio. E, assim, né, poderia ter sido feito por uma empresa privada também, com patrocínio, poderia ter feito também, entendeu? Porque essa redução do teto da Lei Rouanet é ridícula. Tem, mesmo na crise, né, eu sei, tem informação de que assim, tem gente querendo investir e aí vê esse teto de R$1 milhão, enfim. Eu sei de gente que ainda resiste, ainda quer investir em cultura dentro desses limites, né? Agora, o que a gente tem acima de tudo, né, lutar para assim, não só... Aí entra aquilo que eu já tinha começado a falar, poxa, se o trabalhador, né, bota na cabeça que ele mesmo, né, ele é um empreendedor que merece ganhar pouco, né, bota na cabeça dele que esse povo aí fica querendo ganhar dinheiro de governo, né? Gente, Isso como se já fosse... há uma apologia à ignorância, né, hoje em dia. Claro, Uma apologia à ignorância. Né? E eu adoraria que a nossa classe mesmo, aí eu falo de toda a classe artística, não só o músico, mas os atores, até o pessoal do teatro, muito mais organizado que nós, nesse sentido. Muito mais organizado. Muito mais consciente. Você, Itamar, você já foi integrante de administração aí de sindicato, você teve ligado à questão dos músicos do Rio de Janeiro, até porque você é uma pessoa mais politizada, enfim, você é alguém que se coloca mais nesse sentido. Como é que é trabalhar? Porque, assim, eu quero dizer uma coisa para você, os músicos no Brasil, inclusive os músicos dos interiores, que tocam em bares, eles movimentam muito, uma receita gigantesca para os bares, restaurantes e tudo mais. E eu sinto falta realmente de uma organização para que o músico possa ter direito, né? E para que, por exemplo, tem a Ordem dos Músicos, tem o ECAD, tem vários elementos e aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Você falou assim, no nosso sindicato aqui, a gente tem um dos sindicatos mais antigos do Brasil, que é um sindicato, né, que começou como centro musical, aí ganhou em 1940, foi fundado em 1907. Eu não faço mais parte da diretoria, já tem vários anos, mas fui de 4 diretorias, né, de 4 mandatos do nosso sindicato, do Sindicato dos Músicos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Né? Tenho muito orgulho, né, de ser sindicalizado, né? E hoje até o nosso amigo, tem grandes amigos lá comandando o sindicato dentro desse desmonte do sindicato que está sendo promovido aí, estão conseguindo sobreviver bravamente. A Luna Messina, cantora, super cantora, presidente, nosso amigo Zé Luiz Maia é um dos diretores. Então, eles estão botando a cabeça para funcionar, atraindo gente para se interessar pelo sindicato. Isso hoje, né? Eu que vivi um período de vacas gordas lá, assim, olha, a gente estava conseguindo arrecadar dinheiro, né, conseguindo enfrentar os contratantes que não queriam pagar os impostos que eram devidos, enfim, a gente conseguiu. E a gente conseguiu fazer também uma revolução interna lá, porque havia, né, pessoas dentro do sindicato, tanto da própria diretoria como alguns funcionários que estavam agindo contra os interesses da classe. Eu não posso dar mais detalhes, enfim, mas a gente conseguiu reverter isso na época. Né, na nossa terceira diretoria, que nós tivemos a nossa primeira mulher presidente, que foi a minha querida amiga Débora Shein, que é uma pessoa, grande violista da Sinfônica Brasileira. Então, nós tivemos ali um período que a gente conseguiu, né, agora vai. Aí, quando a gente estava achando que Agora, você está falando do Rio de Janeiro, que é um sindicato que acho que talvez o mais robusto do país.
Agora, em termos de Brasil, quer dizer, é muito incipiente. O Brasil precisava de uma organização melhor, Sim, né? Ter sim. uma... Sim, isso foi uma coisa que na época, né, eu nem fui assim o membro, confesso que eu nem fui assim um membro mais atuante, eu estava mais lá para apagar os incêndios, assim, né, aquela parte mais, olha, as votações, enfim, as eleições. Mas foi um movimento que o nosso sindicato fez. Na minha época lá, a gente fez esse movimento de união com os outros sindicatos, né, do Brasil inteiro, de como é que a gente podia se ajudar, né, como é que a gente poderia fortalecer a classe como um todo. Até porque ela tem um impacto econômico no país. As pessoas trabalham, produzem muita coisa, geram empregos, né? Quer dizer, os donos de bares, garçons, tudo que circula em torno da produção cultural de músicos, só para ficar só nos músicos, é muito grande, né? Então, é muito grande, é muito grande. Não, e assim, desde o momento que a pessoa resolve sair de casa para ir assistir a um show, ou mesmo que ser um show ou um concerto de música clássica, qualquer atividade cultural, é toda uma cadeia do transporte, a roupa que ela muitas vezes vai comprar, quer comprar uma roupa nova, o restaurante que vai faturar depois, né? Então, assim, ela movimenta não só para nós que trabalhamos diretamente na realização daquele evento. Toda essa economia, né, que dá suporte, né, à nossa indústria, porque também vale para o teatro, vale para a dança. Isso aí já há pesquisas mesmo que justificam o fato da gente precisar de patrocínios, porque você manter o nível de excelência, né, de uma orquestra sinfônica, né, que é um grupo, estou falando até são grupos grandes se ter uma orquestra sinfônica com um nível bom, muito bom, você tem que ter pelas 50, 60 músicos, mais toda uma equipe por trás disso, os músicos que precisam renovar seus instrumentos periodicamente, que não são baratos, né, precisam estudar, né, e são pessoas que são escolhidas a dedo nos concursos ou até por indicações, mas que se for medíocre não entra, enfim. Então é isso, né? E a gente vem sofrendo uma campanha de demonização que eu gostaria de ver da própria classe artística, aí vai uma crítica interna, assim, é engrossar esse coro. Olha só, a gente tem valor, tá? Infelizmente eu não vejo isso, vejo daquelas pessoas que têm afinidade comigo, né? Mas acho que precisa aí a gente ter uma consciência maior do lugar, mesmo aqueles que só veem o lado econômico da coisa, enxergar por esse lado também. Olha só, a gente precisa ser valorizado, a gente não pode deixar que chame a gente de vagabundo. A gente não é vagabundo coisa nenhuma, entendeu? Falando em português mais claro possível, e também, de preferência, não vote no candidato que chama você de vagabundo. Que, infelizmente, foi o que eu vi muitas vezes, né? Colegas votando no cara que chama a gente mesmo de vagabundo. Então, como é que você entende isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Consigo entender alguns aspectos, mas tudo eu não consigo entender, não, entendeu? Itamar, deixa eu vir para o bate-papo aqui. Tem mais recados aqui para você, para a gente. Deixa eu atualizar aqui. Cadê? Vamos aqui. Eu estou vendo aqui, ó. Jussi Yutzi está dizendo: genial trazer a arte para o seu canal, Conde. Quando vejo a sensibilidade e a sensatez do Itamar, fico ainda mais triste com tudo que estamos passando. Beijos e parabéns aos dois. Vera Geres está dizendo: olá, Conde. Aqui assistindo vocês, mansidão e cultura em meio ao turbilhão de insanidades que se tornou nosso país. Necessário, muito obrigado. Itamar, eu vou colocar agora um vídeo seu. Beleza. Que para o pessoal ver. Atenção, gente, que vocês vão ver agora o Itamar em ação aqui. Deixa eu só preparar aqui o canal direitinho. Vamos lá. Colocando para você.
aqui um pouquinho. Gente, para não take inteiro, é só um trechinho para o pessoal degustar. Eu passo mal quando escuto Tamara Sierra. É tão sensacional esse groove, esse swing de vocês. Esse projeto é espetacular. Tá lá o Ney Conceição no contrabaixo. O baterista, quem que é o baterista? É o Kiko Freitas, meu querido amigo Kiko Freitas. Que coisa espetacular, que take, que gravação. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. O pessoal está encantado aqui. É muito especial, né? E esse projeto é muito especial. Fala um pouquinho para a gente do projeto Aos Violões, que se você homenageia os grandes compositores do violão no Exatamente. Brasil, e do Marco Pereira, nosso querido amigo também. Pois é, você sabe que, bom, falando um pouquinho especificamente da gravação, né? O Ney Conceição, esse disco teve o Kiko em todas as faixas, Kiko Freitas, só teve amigo, né? O Ney Conceição gravou metade e o Guto Virti, né, que é o outro super baixista, gravou metade. Uma das faixas eles tocam juntos, inclusive. Consegui, por exemplo, botar os dois baixos juntos. E magistralmente gravado pelo meu queridíssimo amigo Carlos Fux, que hoje está em Portugal. Espero que ele esteja assistindo a gente aí. Lá no estúdio Tenda da Raposa, né, que hoje não existe mais. Ele desfez o estúdio lá. E montou está com um super estúdio em Portugal agora. Porque, bom, deixa eu passar o coronavírus aí e esperar, né, que baixe um pouco o dólar e o euro, porque por enquanto, para visitar ele já vai ser um pouquinho complicado. Rapaz, quando a gente estava conversando antes de entrar, né, na live, essa coisa de você perguntou, né, você estava até achando que isso já seria, sei lá, poderia ser o quinto, décimo quinto. Não, foi o primeiro CD mesmo, em 30. Agora são 31 anos, né? Porque eu resolvi contar 89 como sendo o início da minha carreira, porque carteira de músico profissional eu tenho desde 86, né? Que eu tinha 16 anos para fazer os bailes. Mas 89 foi o ano que eu comecei a tocar com Luiz Almaia, né? E logo em seguida fui tocar com Gonzaguinha, e você imagina, né? O que era tocar com Gonzaguinha no ano da primeira eleição para presidente, né? Aliás, eu ia te perguntar isso na sequência também, mas primeiro vou deixar você contar essa história e depois eu te pergunto. Então, assim, a gente, né, que vive de ser um músico acompanhador, muita gente tem essa cobrança, né? Uma cobrança saudável até, eu acho. Mas ser acompanhador é uma coisa que me realiza muito. Eu adoro o que eu faço, eu gosto de acompanhar, gosto de ser a peça na engrenagem ali. Pô, acho maravilhoso, entendeu? Sempre curti, fiz umas tentativas, né, de solista ali por volta do final dos anos 90, mas não curti muito, achei que não fui feliz naquele momento como eu estou sendo hoje, como eu era como acompanhador. Agora, Itamar, deixa eu te perguntar uma coisa técnica, porque assim, eu fico impressionado, eu sou um ouvinte contumaz de pianistas, eu adoro o Herbie Hancock. Já saquei, você curte mesmo. O Count Basie, o Duke Ellington, todos os grandes pianistas brasileiros, também Gilson Peranzeta. E aí eu fico impressionado com a sua capacidade de harmonização e de transformar, quer dizer, que é o espírito jazzístico mais sofisticado. E aí eu te pergunto, você aprendeu tudo isso? Como é que é? Você desenvolveu isso meio que também, quer dizer, a gente percebe que é uma técnica muito apurada, calcada na teoria musical também, mas existe alguma coisa mais? Por exemplo, o Ian West é o cara que te passou esse grande conhecimento, essa sensibilidade também de lidar com os arranjos? O Ian, você fala? Ian Guest? Sim, também, porque foi na escola dele. Assim, o interesse pelo jazz, por exemplo, foi meio repentino, assim, quando eu tinha 14 para 15 anos, né, que a música instrumental estava muito forte, né, no Brasil, né, muita coisa acontecendo, grandes projetos. O primeiro show que eu vi na vida foi o Coração de Estudante, do Wagner Tiso, no Circo Voador, né? E eu voltei de lá assim, pô, quero fazer isso aí. E aí, porque uma coisa é você ficar em casa estudando, o professor passa, enfim. Aí quando eu vi o Wagner tocando, eu falei, opa, pintou uma luz aí na história. Wagner Tiso, que você fez trabalhos com ele também, né? Muitos trabalhos. Esse aí também, cara, eu sou assim, me considero um cara sortudo mesmo, porque você, sendo pianista no Brasil, tem a sorte de trabalhar com o Wagner, o Cristóvão Bastos, o Gilson Peranzeta, o J. Moraes,
né? Muita gente que é referência de instrumentos. É como se eu fosse um músico americano e tivesse a sorte de estar ali, trabalhando com a Herbie Hancock, com Coria, com esses caras todos. E eles são referência lá, e esses caras são referência aqui, entendeu? E são também adorados no mundo inteiro, né? Então, assim, aprendo muito ainda com eles. São muito... Sempre ouvi, quando eu tive a oportunidade de tocar, né, de perto, né, tocar ali com eles, né, absorver esse material de perto, foi muito bom. E, assim, houve uma convergência, né, de fatores aí, que, no fim das contas, o acompanhador ajudou o solista. Então, assim, se eu tivesse, no início de carreira, já me dedicado a um trabalho de solista, poderia ter sido bom, entendeu? Também, mas eu não teria a estrada que eu tenho hoje. O seu trabalho é irretocável, Itamar. Pô, querido, obrigado. Você é o grande privilegiado, porque você... Eu acho que tem até um pouco aquela coisa que eu costumo brincar para lembrar do Lula e tal. Por que o Lula tem essa força tão grande? Porque é como se ele fosse um pianista também, acompanhador. Ele acompanha todos os segmentos da sociedade brasileira e coloca aquilo no discurso dele, na prática política que ele faz e tudo mais, que é uma coisa interessante. Interessante e impressionante, né? Impressionante. Então, acho que essa sua vivência, essa sua experiência é que torna você realmente um pianista singular. Obrigado. Eu quero te perguntar, agora eu vou perguntar sobre, já que você falou do Gonzaguinha... Fiquei devendo uma explicação sobre os violões, mas a gente pode voltar depois. Não, fica tranquilo. Então, você quer falar agora? Fala dos violões agora. Então. Não, é rápido, porque assim, a gente, nesses anos todos, assim, eu fiquei assim, como é que eu vou fazer? A hora que eu quiser fazer um CD, como é que eu vou fazer? Né? Qual vai ser o assunto, né, do CD? Então, eu tinha várias linhas, né, de fazer. Aí, em 86, o alemão pegando já, a confusão de datas. Imagina, 86. 2016, ó, pelo amor de Deus. A gente começa a viajar no tempo e confunde as datas. E aí eu resolvi me inscrever no edital do BNDES, de shows, né? O BNDES não tem edital de gravação, ele só tem de... E aí você tem que mandar uma demo para lá, tem que fazer, ou você manda uma coisa que já tenha gravada, ou grava alguma coisa especificamente para lá. E aí eu gravei uma demo resolvi fazer, conversei com a minha produtora que fez a inscrição, a Gisela Gonçalves, e eu perguntei, olha só, desses projetos aqui, o que você acha mais legal? Ela falou, eu já tinha esse aos violões, né, esse tributo. Ela inscreveu, enfim, aí só foi aprovado pela terceira vez, né, e esse ano eu fiz lá. E, assim, eu acabei acompanhando grandes compositores que são mestres do instrumento, né, do violão. Estou colocando a capa do disco aqui para o pessoal ver. Legal. Eu não sou violonista, até quero aprender o instrumento um dia, enfim. Mas eu sou apaixonado pela solução, né, pelo violão, não só pelo violão brasileiro, enfim, mas pela solução que esse compositor violonista deu. Porque, assim, eles poderiam ter apenas aprendido aquele violão básico para se acompanhar, mas eles conseguiram ir muito além, com uma maestria que eu não vejo em nenhum outro lugar do mundo. Você pega o Dori Caymmi, por exemplo, com quem eu trabalho, né? A gente vê aquelas harmonias do Dori que estudou piano, inclusive, foi colega de professora do Nelson Freire, tinha a mesma professora, para você ter uma ideia, com a Nise Obino. E assim, a gente vê, cara, como é que você consegue, né? Parece que ele vira o violão do avesso, né? É tanto detalhe, né? Outro cara que também está sendo incensado aí no mundo inteiro, o Arthur Verocai, outro que é um amigão também, que é um cara que os DJs e rappers descobriram, e um cara que compõe concerto para violão e orquestra, né? Aí você tem o João Bosco, né? Senhoras do Amazonas, né? Ele faz essa introdução, isso é uma introdução que ele faz. Isso aqui é uma peça de violão clássico, né? É a estética do violão passada para o piano, né? Esse é um dos aspectos do meu CD. Eu procurei em algumas músicas fazer isso, mas não dá para fazer uma transcrição literal, né? Fica praticamente impossível, mas assim, eu sou fascinado pela maneira como o compositor brasileiro encontrou de se acompanhar e ir muito além do mero acompanhamento, né? Djavan,
E os que ficaram de fora, a dor no coração, que foi o Baden, né? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, Luiz Paulinho Bonfá, é né? Tem muitos. O Garoto, o Garoto era compositor mesmo, né? Era um cara que... Mas a genialidade dele como compositor só foi descoberta depois que ele morreu, né? Infelizmente. Pô, Itamar, que delícia conversar com você. Você sabe que o meu trabalho é, em grande medida, pegar os assuntos políticos e tudo mais. Uhum. Estou migrando, viu? Eu vou fazer um set só de cultura agora. Gostei, porque Passa. isso oxigena, isso renova nossa esperança. Todo mundo que está assistindo aqui, as pessoas estão precisando de arte, Tamar. Estão precisando falar da memória. Villa-Lobos, agora teve uma comemoração, não sei quantos anos de nascimento ou de morte do Villa-Lobos, recente, importantíssimo para a gente pensar a cultura brasileira ligada junto com a nossa identidade. Cadê esse sentimento brasileiro? Quer dizer, pensar em Villa-Lobos é pensar em Brasil. E essas pessoas, se bobear, caem no esquecimento, né? Caem no esquecimento. E eu acho que não chega, não há mais condições de cair no esquecimento, mas a gente tem que fazer um esforço, né, para falar dessas pessoas, assim, tocar a obra dessas pessoas. Também é um outro objetivo do trabalho. Olha só, exatamente, porque produzir o que você produz é também agir politicamente, no sentido de você expandir as possibilidades culturais das pessoas. Isso é fundamental. Eu vou colocar mais um vídeo seu. Beleza. Não, antes de colocar o vídeo, eu quero que você fale do Gonzaguinha, senão a gente não vai acabar não falando. Você ficou com o Gonzaguinha e acho que eu li li que você teve parte da última turnê dele, é isso? Antes dele morrer? Sim, na verdade, o Gonzaguinha, eu fiz a última grande temporada dele no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Então, só para você ter uma ideia, olha só o que a gente perdeu. Tem as questões das tecnologias, etc., mas se você pensar que em 1990, um artista do porte do Gonzaguinha pôde fazer uma temporada com a banda completa no Teatro João Caetano, que era um projeto que a plateia era povão. Estou falando povão que pega ônibus, que entrava na fila, comprava ingresso para assistir Gonzaguinha. Tem noção do que a gente perdeu? Não, um mês. Querido, a temporada era para ser 2 semanas. Foi um mês. Olha só. O mês de Teatro João Caetano lotado, que não é um teatro pequeno. Essa foi a última dele no Rio. No Rio. Como é que estava o clima desse show, Itamar? Conta pra gente. Assim, tinha 90, né? 90. Clima político. Gonzaguinha sempre foi muito político também. Muito engajado. A gente estava, naquela época, a sombra era o Collor, o confisco, né? Todos nós, todo mundo foi vitimado, né, por aquele roubo. E, enfim, então ali pegou todo mundo de surpresa, né? Exceto aquelas pessoas que tinham as informações privilegiadas, né? Mas não era o nosso caso, nem dos artistas, pelo que eu entendi, né? E ao menos havia aquele espaço, né? Que era um projeto idealizado pelo saudoso Albino Pinheiro, que durante décadas, né, a nata da MPB, inclusive muita gente que já estava fora da mídia, né, o povo da velha guarda, do povo da era de ouro do rádio se apresentava lá. Então, aquilo ali foi uma resistência e, naquele tempo, ainda havia essa possibilidade do povão, havia essa comunicação. Não, e acho que tinha uma coisa importante a gente lembrar, que é o seguinte: as canções do Gonzaguinha não são de assimilação assim trivial. Quer dizer, o público, né, o povão que ia ver o Gonzaguinha, você vê a qualidade do público brasileiro. Não vou entrar no mérito agora se isso se degradou, se o funk, se isso, aquilo. Porque essa questão é muito delicada. É fácil a gente falar isso. E cai no mesmo argumento do povo que chama a gente de vagabundo, né? É verdade. Não quero entrar nisso, mas de qualquer maneira, quer dizer, o povo trabalhador que ia ver o Gonzaguinha, a canção dele, ela transmitia um sentimento que é muito passional, né? Também com as referências dessa coisa da vivência, do trabalho, meio um pouco narrativo também, como o Chico Buarque,
mas a questão do amor ao país, né? Tava tudo de um patriotismo assim delicado, não uma coisa boba na canção, né? É engraçado que o brasileiro ele critica quem é patriota, é engraçado em outro sentido também, porque a ala conservadora agora se diz patriota, né? Ser patriota é vender tudo para os Estados Unidos, tá? Legal. Eles fazem o cinema deles com referências, enfim, com uma identidade, pátria e tudo mais, e o brasileiro não pode fazer isso, quer dizer, o brasileiro trabalhador não pode. É uma coisa muito louca. O Gonzaguinha, acho que ele acionava esse sentimento em todos nós. Sim. Não, e o Gonzaguinha tem uma coisa que eu acho que é muito peculiar do compositor brasileiro, e ele, particularmente, ele era muito sofisticado musicalmente, poeticamente, e ao mesmo tempo muito direto, né? E você conseguir equilibrar isso é muito difícil, né? Então, uma música como Grito de Alerta, quando ele lança uma música dessa, um monte de gente... Toca no Brasil inteiro, em todas as rádios, né? Começaria tudo outra vez, né? Você tem Explode Coração. Você lembra? Você consegue fazer uma lembrança do Gonzaguinha pra gente aí? Poxa, vamos lá. Foi um também que eu fiquei muito triste de não incluir no CD, mas vamos tentar aqui, né? Vamos ver, o que seria bom dele aqui. Porque eu gosto dos lados B dele também, né? Vamos tentar aqui. Vamos começar tudo outra vez. Lindo, Itamar. Valeu a lembrança. É uma obra-prima, né, cara? Isso não estava nada ensaiado. Olha só, eu quero colocar agora, pessoal, aqui, que maravilha, uau, Vera Gerez dizendo, Márcia Almeida, muitos corações aqui para o Itamar. Eu quero colocar, Itamar, mais uma, deixa eu só selecionar aqui, mais um take seu, que está aqui no YouTube. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir, degustar um pouquinho, só um trechinho, tá, gente? Vamos lá. Só um trechinho, Itamar Acier e Zé Luiz Maia, filho do Luizão Maia, com quem você tocou também naquele momento. Grande amigo, Zé Luiz também, beijo para você. A Maria... abração para o Zé. Lindo! O Diego Zangado está dando um abraço aqui. Grande Diego, grande Diego. Um abração para você, para Maria Clara também. Coração gigante, uma voz lúcida. Você tocou com o pai do Zé Luiz, o Luizão Maia, que é considerado um dos maiores contrabaixistas do mundo. Do mundo mesmo. É impressionante como as pessoas gostam do Luizão.
Chega nos Estados Unidos, fala do Luizão, as pessoas sabem quem é. Chega no Japão, as pessoas... Ele morou lá, mas independente... No Japão ele é... Mas é impressionante. Ele é impressionante. E ele tem... E é parecido com você aqui, porque ele também tocou com todo mundo, né? Ele era... Isso. Aliás, era o contrabaixista mais requisitado, né, das gravações naquele momento. Naquele período dos anos 70 até o início dos anos 80, antes daquela febre dos teclados, né, que houve tudo programado, enfim, aqueles são certinhos nos anos 80, ele era assim o mais requisitado. O Luizão era de trabalhar, assim, de dormir e pernoitar no estúdio, entendeu? Porque os estúdios, só para situar um pouco. Aí já é questão do mercado mundial mesmo, que tudo mudou, né? Mas os estúdios do Rio, que o pessoal conta, é que eles tinham períodos de 6 horas, né? Então, assim, todos os estúdios eram de 9 da manhã às 3 da tarde, 3 da tarde às 9 da noite, tinha um corujão das 9 da noite às 3 da manhã, e, eventualmente, ainda tinham 3 da manhã quando o bicho pegasse. Então, nesse período de 3 da manhã, às vezes o músico já tem que estar 9 horas, às vezes voltar para casa, não, já ficava lá. Né? Tem vários relatos assim da galera que pernoitava no estúdio para não correr o risco de chegar atrasado. Enfim. E o Luizão era desses. O Luizão foi o cara que, sim, que pernoitou em estúdio, porque tocar com ele era algo... Qual era a demanda, né? Todo mundo queria o toque especial dele no disco. O Luizão Maia, que era o contrabaixista da Elis Regina, a Elis Regina não gostava de emprestar o Luizão para os outros músicos, né? Ela tinha suas razões, né? Tinha suas razões, né, Itamar? Itamar, a gente está partindo aqui para o último bloco. Antes de terminar, eu queria mostrar esse trabalho seu, deixa eu só arrumar aqui, que é um trabalho maravilhoso. Na verdade, não é um trabalho só seu, você faz parte aqui, é o trabalho do Rodrigo Alzuguir, sobre o Rio de Janeiro, sobre o começo do século, as músicas, e aí vocês também fizeram gravações. Aí você vira o livro, olha que lindo que é. É uma grande sacada. O álbum Pitoresco Musical, e aí você tem um registro aqui, deixa eu só ver, tem as partituras, tem gravuras maravilhosas, partituras. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Já é um projeto que tem 5 anos, né? Isso. Não, já vai para 6, foi 2014. Vai para 6 anos. E você tem uma composição sua aqui, né? Sim, a grande sacada do Rodrigo Alzuguir foi o seguinte: esse álbum Pitoresco Musical foi lançado, se eu não me engano, em 1856. Já nessa época, foi a primeira tipografia de música do Rio de Janeiro. Foi uma tipografia com máquinas importadas da França, enfim. E um editor, né, que trouxe que montou essa tipografia, encomendou 7 músicas a 7 compositores cariocas da época. Inclusive, eu não tinha ouvido falar de nenhum deles quando o Rodrigo me chamou. Uhum. E, assim, são composições bem no estilo clássico, até no estilo até que já nem estava tão em voga já nessa época, né? Tinha mais a ver com uma composição de um século antes, no rigor técnico muito, né? Tudo muito clássico, enfim, muito certinho. E a grande ideia dele foi reeditar, né, esse álbum, né, que foi lançado na época, e fazer uma versão 2014 com 7 pianistas cariocas que estavam na ativa em 2014. Cristóvão Bastos, você, composição Flamengo, Francis Heine, imagina, pianistas, Maria Tereza Madeira, como Maíra Freitas. O Brasil também tem uma tradição de pianistas mulheres que é pois é. Magda Talhaferro no piano clássico, né? Como é que é o piano clássico para você, Itamar? Rapaz, eu estudei piano clássico, assim, não tão a fundo, mas assim, meu período que eu comecei com uma professora que, poxa, uma pena que não tive mais notícia dela, chamada Maria da Penha Bacelar, que ela dava aula para minha irmã. Eu comecei a fazer aula também, particular, enfim. E era um piano misto, porque tinha coisas do piano clássico, mas tinha um piano naquela onda do Mário Mascarenhas, que foi um grande professor de acordeon, né, que teve um método de acordeon e se aventurou pelo método de piano também, mas piano que era misturadão, assim. Tinha essas coisas, adaptações de músicas clássicas, tinha sucesso, canções italianas, daquelas populares italianas, enfim.
E aí, quando foi em 83, e eu fiz a prova para a Escola de Música da FRJ, que era o curso técnico de piano clássico. E aí foi onde eu melhorei com técnica, enfim, essa parte técnica, parte teórica também. E era uma escola muito boa, né? Mas completamente voltada para a música clássica. Mas foi um período assim, que eu pude mergulhar mais nessa parte da música clássica e assim, foi muito produtivo, que é a base desse instrumento aqui, não tem jeito, né? Itamar, deixa eu te perguntar, a sua disciplina, pianista precisa ter muita disciplina. Ai, meu Deus, falou disciplina com a pessoa mais E eu queria da te face perguntar da o terra. seguinte, será que você é a mesma situação minha, que é o seguinte, eu acordo, vou para o computador e só paro quando volto para... Como é Não é que muito diferente, não. você tem, enfim, de fazer seus treinos diários e também as suas gravações e as coisas... Deveria fazer os treinos diários. Deveria. Eu até pretendo aproveitar essa história aí de coronavírus, que a gente vai ter menos tempo. Mas, cara, tem uma coisa que é o seguinte: existe aquele mito, né? Uma vez eu vi esse outro cara que você deve admirar muito, que também é meu ídolo, que é o Brad Mehldau, né? Brad Mehldau, sensacional. E o Brad é um dos caras do jazz que mais domina esse instrumento aqui. E uma vez ele foi no programa do Jô, e aquela pergunta clássica, né? Quantas horas você estuda por dia? Ele falou 1 hora só. Aí o Jô falou, o Jô brincou, nossa, mas como você falou, lazy guy, uma coisa assim, como é que você é tão relaxado? Ele falou, não, mas isso é o suficiente para mim, é o suficiente para me manter em forma, para eu criar. Quero ter tempo livre para outras coisas, né? E você sabe que tem o Rubinstein, o velho Rubinstein, né, que é ainda hoje uma referência no piano clássico. Ele foi, uma certa vez, numa das grandes faculdades de música nos Estados Unidos, dar um workshop, e aí ele lançou a pergunta, né, essa fatídica pergunta: quantas horas de piano você está? Aí começa, imagina, né? Faculdade de música americana, todo mundo, que são maravilhosas as faculdades lá. Né? Eu estudo 7 horas, eu estudo 8 horas e meia, 9, virou um leilão, né? De quantas horas? Aí ele falou que 10 horas em cima do piano. Ele falou, get a life, vai arrumar o que fazer. Vai arrumar o que fazer. Pô, esse piano Na verdade, eu acho que 6 horas. o grande pulo do gato aí é a história, né? Você aprimora a sua técnica ao longo dos anos, né? Sim. Tentando também, evidentemente tem essa coisa diária, mas como você disse, cada um tem o seu jeito de cuidar disso também. Então, talvez os pianistas clássicos, né, tenham de ter uma... Sim, porque eles lidam com um repertório que é muito desgastante fisicamente e assim, eles têm que estudar muito mesmo, não tem jeito. Então, eles têm, né, uma necessidade de ter uma rotina mais intensa, porque o repertório clássico é muito difícil. Um cara que toca, imagina, concertos Rachmaninoff, não adianta. Acho que com 1 hora por dia, dificilmente o cara vai se manter, porque tem uma questão muscular mesmo da coisa, né? Perfeitamente. Então, Marcier, a gente está chegando no final. Eu quero falar de Brasil nesse final. Depois, só não esquece de falar desse CD aqui também, viu? Isso, eu estava esquecendo justamente do Afro Mais Sambas. Vamos falar dele então, porque eu acho que inclusive eu tenho um vídeo aqui para mostrar também. A gente estica um pouquinho mais então para falar. Esse projeto, quer dizer, explica para a gente, são os sambas do Baden Powell, tá certo? Com Vinícius de Moraes. Com Vinícius de Moraes, e que você trouxe para um novo universo sonoro aí, dentro do... Pois foi um convite do meu querido amigo Alexandre Caldi. Ele me chamou para inicialmente para fazer um show, né? A gente conseguiu uma data na Casa do Show e falou, eu quero fazer uma versão instrumental dos Afro Sambas e pensei em vocês, vamos fazer um duo aí, claro, para ontem, né? Eu sou fã do Baden, fã do Vinícius e, né, morri de pena de ter deixado o Baden de fora do 11 Violões, né? Ele que é um dos mestres do violão brasileiro. E aí a gente fez um show na Casa do Choro, casa lotada, numa quarta-feira, foi logo depois do Carnaval, em 2018. E ano passado, já em 2018, a gente já gravou e ano passado a gente lançou o CD. Tá aí nas plataformas, a gente não pode
Pode ouvir. Eu tô com um vídeo aqui, vamos colocar um trechinho para o pessoal ouvir e você fala. Só um trechinho aqui para o pessoal degustar. É super ruim de interromper, mas senão vai alongar muito a nossa... Mas tá lá no meu canal. Mas tá aqui. Que coisa linda isso, que show maravilhoso. Esse flautista realmente é impressionante. Alexandre Caldas, né, meu amigo? Essa família aí é muito especial, né? É uma coisa mágica, né, esse som da flauta. Pois é. O Alexandre é um dos nossos músicos mais completos também, é um arranjador, super arranjador, né? Saxofonista, compositor, flautista, filho de 2 mega pianistas, né? O saudoso Homero de Magalhães, que eu não tive a honra de conhecer, e da Estela Caldi, que é uma querida, né? Uma pessoa, uma das nossas grandes professoras de piano clássico. E ainda tem, irmão do outro queridaço, que é o Marcelo Caldi, cara que está aí arrasando. Eu tenho inveja dessa família mesmo, inveja declarada total, e sou muito feliz de ser amigo deles, porque, pelo amor de Deus. Você é amigo dos melhores músicos do país, porque você, inclusive, também é um dos melhores músicos do país. Agora, isso, obrigado. Vocês estão se apresentando ainda Sim. Esse álbum, esse trabalho. Itamar, fala para o pessoal aqui, quer dizer, o pessoal que quiser adquirir, conhecer o trabalho do Itamar Assier, todos esses que ele apresentou aqui, uma via bastante prática é o Spotify, né? Você está lá, só acho que procurar teu nome lá, né? Por enquanto, somente o Afro Mais Sambas, que está lá. Em breve vai estar também os violões, mas quem quiser adquirir, eu sei que tem uma galera que é fiel aí, tanto é que a gente fiz questão de fazer tanto do primeiro quanto do segundo, fazer mídia física, porque tem uma galera que ainda dá valor. Claro. Quem quiser só entrar em contato com a gente aqui, mandar mensagem aqui pelo Messenger, né, pelo meu Facebook ou pelo meu Instagram. Deixa eu falar, pessoal, eu deixei o endereço do Facebook do Itamar Assier e da Micheline Freitas logo abaixo aí da nossa transmissão, na descrição do programa. É só vocês acessarem lá, entrarem em contato com o Itamar, com a Micheline. Enfim, a gente tem de estar junto, Itamar, Assier. Estamos juntos. Agora, finalizar nessa entrevista aqui, para mim, histórica, eu sempre, desde que a gente se conheceu, virtualmente, depois pessoalmente no Rio de Janeiro, uma das coisas que eu mais queria fazer era estar junto de você e compartilhar o teu talento com esse público que está por aí, que acompanha a gente e tal. É um dia muito especial para mim, quero te agradecer. Para mim também, querido. E quero que você fale para a gente, aí dentro da sua sensibilidade, da sua visão, desse engajamento que você tem, que é tão bonito da gente
observar o Brasil, né? A gente está passando por vários traumas, várias feridas. A gente amargou aí toda essa prisão política de uma pessoa que foi tão importante para o país todo em vários sentidos, no sentido político, simbólico, social. E agora parece que nós estamos indicando para outros desafios. Eu queria que você apontasse para a gente, quer dizer, através dessa potência que é produzir cultura, produzir arte, compor, arranjar. Eu tenho cada vez mais pensado que é através dessa dimensão que a gente vai sair dessa encurralada que a gente entrou no Brasil. Itamar Aciar. A arte sempre foi, né, um dos motores do progresso da sociedade, né? Música, literatura. Hoje a gente pode falar também, né, de fotografia, né? Literatura. Mas, cara, tem teatro. Eu acho o seguinte, fundamental nesse momento para a gente, né? Principalmente para a gente que é do ramo, é saber com o que a gente pode contar. Saber com o que a gente pode contar, quem é que está do lado da gente nessa trincheira, né? E ter em mente o seguinte, deixar claro esse recado para a sociedade: é o seguinte, a gente não é vagabundo, não é parasita, né? Na nossa arte, a gente vai continuar fazendo arte, nas condições que deixarem, ou até mesmo nos que não deixarem. A gente vai continuar fazendo. O músico vai fazer, o ator vai fazer, o bailarino vai fazer, o fotógrafo vai fazer, o escritor vai fazer, né? Seria muito bom que todo mundo tivesse com um pensamento mais próximo, mas aí é querer muito também. Vamos seguindo, fazendo o papel. Acho que a gente tem sempre que lembrar de quem já esteve nessa posição antes, né? A minha referência são as pessoas que estiveram, né, no tempo que eu me entendo por gente, assim, que eu não as pessoas que lutaram contra a ditadura. Eu acho que isso aí é sempre o nosso norte, assim. Tanto no campo político quanto no campo artístico. Essas pessoas são os jornalistas também, né? Como é que essas pessoas fizeram? Não tinha internet. Sim, é uma ferramenta que eles souberam usar muito bem, né? Sabem usar muito bem. A gente precisa aprender a usar melhor. Só que a gente não vai apelar para fake news, né? Então, é o seguinte, a gente sempre teve força. Acho que a gente não pode esmorecer e a gente tem que ter esse norte, tem que saber, né, quem é que está realmente do lado, como é a grande expectativa seguinte, como é que a gente vai sair desse buraco? Como é que a gente pode colaborar para sair ou para apontar uma alternativa? Porque a resposta ninguém tem, nem nós, nem os políticos, nem... É por isso que eu digo, Itamar, que é importante a gente viver. Isso estava muito nas músicas do Gonzaguinha. Exato. A gente viver, se a gente amar, se a gente tentar... É que agora nós também fomos acometidos por uma das maiores situações inusitadas e perigosas, que é esse coronavírus, que é uma coisa que interfere frontalmente nessa necessidade que nós temos agora de viver, sobretudo no Brasil. Agora, eu queria lembrar, antes de terminar e te passar a palavra mais uma vez, hoje são 2 anos de morte da Marielle Franco. Você está aí no Rio de Janeiro, você acompanhou isso de perto e queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que a Marielle Franco também representa foi o crime político mais violento da nossa história, mais violento talvez até do que o do Vlado, aqueles das ditaduras militares brasileiras, da ditadura militar brasileira, porque foi de uma gravidade, foi de uma violência, né? O crime da Marielle, que executou a Marielle Franco. E hoje também, associado a isso, quer dizer, as nossas mulheres guerreiras, a ex-presidenta Dilma escreveu um artigo sentido e muito forte, já nasceu histórico, que é o artigo Contesto. Eu li. O STF não ignorou o apelo que a defesa da Dilma pediu para que se fizesse uma revisão do impeachment, que não traria o mandato de volta, mas que seria um recado. E também fizeram uma sessão eletrônica, não uma sessão presencial. Agora, eu tenho certeza que a Dilma
ela entrou no STF não para ganhar a causa, mas Claro. está cravado na história que o STF se acovardou mais uma vez, que foi o que o Lula fez e continua fazendo com relação também à prisão política dele. Fecha para a gente essa dor que a gente sente no Brasil, Itamar, mas, ao mesmo tempo, a força que nós temos enquanto povo brasileiro que ama a cultura, que ama a arte e que ama a democracia. Exato, exato. Acho que nós ainda existimos, né? Nós que amamos a democracia, que queremos um país mais justo, mais igualitário, né? Que um dia aquele Brasil que a gente sonha, né? Chegou bem perto de ser isso, mas infelizmente passos muito para trás foram dados, né? A morte da Marielle acho que é o evento mais simbólico aí desse, né? Realmente em relação a isso, porque assim pessoa, você não vale nada, você não está com, né, você está contrariando nossos interesses, o debate não basta, tem que matar. O discurso até que o Chico Buarque imortalizou, aquela música genial dele, cortante, né, que é o Caravanas, as Caravanas. Né? Caravanas. Então, cara, isso é isso. Então é o seguinte, a arte sempre foi reduto de gente que está a fim de resistir, de criar resistência, retratar a resistência, retratar a dor, retratar a esperança, quem sabe oferecer alguma saída. É a nossa função, é a função de tantos outros que ao longo da história fizeram isso, fizeram essa resistência, apanharam, levaram um tiro, foram deportados, foram exilados e vamos lá, eu acho que tantas pessoas passaram por isso. Então, eu acho que essas pessoas dão coragem para a gente não se acovardar. Aliás, é um compromisso moral que a gente tem. Uma coisa é você saber qual é o limite do que você vai falar na sua rede social, do quanto você vai se expor, do quanto você vai se resguardar. Cada um sabe a sua medida. Né? Você é um cara que dá a cara a tapa, você e outras pessoas, tantas que eu sigo aqui, que são maravilhosas. Eu até parei de postar muito no Facebook. Eu falei, essas pessoas estão falando tudo o que eu penso, mas só que muito melhor do que eu falaria, então não vou ficar falando mais nada. Só estou lá, comento. E é isso. Nossa função é histórica. Eu acho que o mais importante, nossa função é histórica. Nós temos um compromisso com a história do mundo. Né? Nesse momento então, que nós estamos vivendo a mesma epidemia que o mundo inteiro está vivendo, e sabe lá na hora que ela chegar com força, qual vai ser o resultado disso num país onde a miséria está aumentando exponencialmente. Então, a nossa função enquanto agentes da arte e agentes da cultura, vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar como nossos antepassados funcionam sempre em defesa. Olha só, democracia é um valor, voto é um valor. A gente vai ter uma eleição muito crítica, né? Esse ano, eleição para prefeito, né? Em várias capitais, aqui no Rio especialmente, né? Onde, infelizmente, muita gente lavou as mãos, né? Não está naquele comunistinha do Freixo, não tem nada de comunista, tá apenas progressista. Tinha outros candidatos também, outras opções, não quiseram votar e uns, né, votaram no atual, né? Estamos vendo o resultado, e outros lavaram as mãos, vou anular, vou para a praia, nada contra a praia, eu não vou muito, mas se não vou, normalmente, mas a gente tem esse histórico aqui que é meio sadomasoquista, de votar mal, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. Então, nós, enquanto artistas, vamos tentando, né, conscientizar da maneira possível, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Vamos lá fazer o nosso papel. Grande Itamar Sierra, eu quero dizer o seguinte, enquanto o Brasil tiver artistas como você, o talento que você tem, e que também, quando tomam a palavra, deixam a gente orgulhosos de sermos, eu acho que está tudo vivo, está tudo forte, a gente vai seguir em frente. Muito bem lembrado que você disse sobre a ditadura militar. Quem estava do lado de lá deve estar hoje aqui desse mesmo lado para a gente produzir realmente democracia. Democracia não é assim, você vota e vira as costas. É a responsabilidade cotidiana de todo o país de manter a democracia viva, que foi o que a gente não soube fazer como sociedade nesse período cascudo aí em que
virou uma presidenta legítima. Eu quero agradecer muito, obrigado mesmo, Itamar. Eu que agradeço, querido. Aqui é um dos maiores pianistas do Brasil, mais talentosos, mais talentosos. Espero que todo mundo que não conhece, que conheça mais e que passe a conhecer mais o trabalho desse grande artista. E eu encerro aqui me despedindo, agradecendo o público que acompanhou a gente aqui pelo Também canal. agradeço. Muito obrigado, Conde. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live. E é isso. Vamos sobreviver, querido. Vamos sobreviver. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer enorme falar com você. E espero que a gente possa se encontrar em breve aí, pessoalmente. Sim, mais vezes aqui e aí também no Rio de Janeiro e em qualquer lugar. Tá certo, querido. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.